Quando era pequeno, Jorge foi educado em casa por uma mãe obcecada pela luz solar, que o obrigava a caminhar com um grande guarda-chuva preto. A mãe falava sobre o limbo das crianças, o purgatório, o seio de Abraão, dizendo que o paraíso fica acima e o inferno abaixo. Uma vez Jorge perguntou o que havia abaixo do inferno. Jorge Carlos nem sempre foi fascinado por cultos e o paranormal. Ele havia estudado direito e era um simples intermediário, um corretor da Paulista que organizava vendas de ações para sua empresa. Ele não acreditava em coisas paranormais. Acreditava que existia apenas esta vida e essas matérias obscuras, e, portanto, pensava que deveríamos viver nossas vidas aproveitando o máximo possível do dinheiro. Ele achava que não era Deus que deveria adorar, mas o meio pelo qual ele mesmo se santificava. Jorge não era dependente da sua avareza. Ele simplesmente acreditava que a felicidade não sorria para quem, como ele, nascia em um corpo frágil e deformado. Ele nunca chamaria alguém assim. Jorge trabalhava duro, e sua riqueza era um sinal de seu esforço. Isso era o que ele dizia aos seus clientes, mas, na realidade, não era assim. Ele se enriquecia mais que seus colegas, porque era mais ousado e sem escrúpulos. Ele não hesitava em vender produtos falidos ou vencidos, usava pseudônimos e se financiava com fraudes. Tornou-se acionista e depois acionista majoritário, e se tornou CEO de sua empresa, levando-a a uma grande prosperidade ao comprar seus rivais, evadir impostos e extrair o máximo de seus trabalhadores e credores. Investiu especialmente no setor de empréstimos e compra de ouro, comprando objetos de valor de pessoas desesperadas que vendiam relíquias de famílias e tesouros preciosos a preços baixíssimos, pois não podiam recusar devido a dívidas ou filhos para alimentar. Esses tesouros eram então revendidos a preços altíssimos. Jorge Carlos havia transformado os vícios capitais em seus mandamentos, não só a avareza, mas também a luxúria, ao comprar verdadeiras esposas modelos, a inveja, ao fazer com que potenciais rivais fossem demitidos, e a raiva ao sabotar o negócio mais bem-sucedido, recorrendo também ao submundo e à política para desequilibrar a situação. Ele comprava contratos facilmente, alimentando sua ganância insaciável, tentando preencher o buraco no seu estômago que ele carregava, desde quando sua mãe e seu pai lhe impunham jejuns religiosos e uma dieta extremamente restrita. Jorge comia e comia para tentar se livrar da fome que sentiu por anos, mas nada o satisfazia. Nem mulheres, nem refeições refinadas. O dinheiro nunca era suficiente. Jorge criou um verdadeiro monopólio, tanto horizontal quanto vertical, e se beneficiou da confusão política. Ele não queria rivais nem alternativas. Só ele poderia sobreviver em sua soberba. E finalmente havia o dinheiro que o controlava, com o qual ele manifestava cada um de seus vícios. De qualquer forma, Jorge entrou em um clube exclusivo aqui em São Paulo, como todos os ricos e poderosos do país. O lema desse clube privado era: aqui, os tecelões de teias não podem entrar. Uma ironia que Jorge sabia muito bem, pois um tecelão de teias já havia passado por ali e ele foi preso. Agora, até as mulheres eram admitidas. Esse clube era uma grande floresta vigiada onde políticos, empresários e celebridades de todos os tipos andavam. Alguns estavam em silêncio, outros gritavam e muitos se embriagavam, com políticos antidrogas em um completo estado de transe. Havia políticos homofóbicos envolvidos em um verdadeiro desfile humano. Jorge viu defensores da família tradicional com 8 esposas diferentes e racistas se embriagando. O dinheiro era usado para acender fogueiras, consumir drogas e promover confrontos bizarros. Era uma festa burlesca ridícula onde todos podiam ser quem quisessem. Um mundo secreto onde os ricos compravam a liberdade absoluta. Foi nesse momento que Jorge percebeu o quão miserável ele realmente era. Aquele dinheiro não significava nada, pois era apenas o ingresso para que todos pudessem ser seu verdadeiro eu. Mas o que Jorge queria ser? O que ele poderia ser? Ele não tinha desejo algum, nada que ele já não tivesse em suas mansões. Ele acumulava tanto dinheiro para ter mais dinheiro, mas qual era o objetivo final? O que ele queria fazer com isso? Ele não sabia responder. Ele só sabia que naquele lugar perverso onde o dinheiro não valia nada, ele se sentia impotente. Ele percebeu que sem o dinheiro ele era vazio.
Tentou aproveitar o dia para estabelecer conexões importantes, como sempre fazia, mas quando a noite chegou, tudo mudou com o início do ritual. Todos vestiram túnicas e se reuniram sob uma antiga estátua grande de 15 metros do Baphomet. O escuro era iluminado por fogueiras, com formas e espectros que pareciam paranormais. Grandes gritos de antigos rituais em uma língua que ele não conseguia compreender foram emitidos antes do sacrifício. E depois outros nomes de antigos deuses pagãos de várias religiões, algumas das quais ele nunca havia ouvido falar. Até que, finalmente, um bebê, um boneco, certamente foi levado ao altar e, no auge musical, sacrificado com um grito realista, em meio aos cantos dos quais ele fazia parte, naquela área mística que respirava. Jorge finalmente percebeu o que realmente desejava: saber o que há além deste mundo. Estabeleceu contatos com importantes maçons e associações secretas, participando de rituais de iniciação em cada uma delas, comprando sua ascensão ao poder, fazendo amigos e adquirindo servos em cada seita oculta. Ele percebeu que a mais importante não era a antiga e famosa, mas uma secreta que estava na Deep Web, frequentada por milionários enlouquecidos e atores obcecados. Ele praticava rituais diariamente, estudava magia negra e examinava todas as escolas de satanismo. Leu os textos originais dos agnósticos de ilhas que desapareceram no nada e, a partir daquele momento, muitas coisas mudaram para ele. Ele percebeu que o mundo era muito diferente de como nos ensinavam nas escolas e que existiam muitos segredos sobre como as coisas funcionam, que são mantidos ocultos por grupos de poder muito antigos, um poder que o dinheiro não pode comprar. Percebeu que poucas coisas eram confiáveis, assim como as conhecia, inclusive o mapa mundi. Jorge percebeu como um ser humano pode acreditar em uma visão do universo que está errada em 99%, confiando literalmente apenas em seus próprios sentidos. Mas quando soube do projeto dos chips subcutâneos ocultos, percebeu que não deveria confiar muito nem nisso. Isso não era um problema para ele. Já era um grande peixe, um daqueles que conhece a verdade oculta, mas apenas em parte. Jorge estava obcecado por magia negra e queria saber o que se esconde por trás da realidade. Percebeu que, no final, quem o havia aprendido melhor foi sua própria mãe, com seus velhos ensinamentos fundamentalistas. Jorge começou a investigar sobre sua família, suas origens muito antigas, ligadas à nobreza negra da Europa pré-colonial. Descobriu os laços que tinha com as famílias mais poderosas do mundo e que, estranhamente, essas famílias sempre detinham as chaves da economia e do misterioso pai fundador, queimado na fogueira pela Inquisição, acusado de ter feito um pacto com o diabo. Segundo a lenda, ele teria prometido sua própria alma e a de seu último descendente em troca de se tornar um servo do senhor Moloque, que teria muitos filhos dessa maneira. Entre aqueles que fecham as portas, Jorge encontrou a casa original de seu ancestral na Alemanha, especificamente na famosa Ludovico-Strasse. Encontrou a antiga mansão e, dentro dela, livros muito antigos em uma mistura de alemão, latim, grego e aramaico, com os quais seu ancestral documentava sua lenta descida à loucura mística e o pacto com o diabo. Infelizmente, muitas partes desse legado haviam sido apagadas pela Inquisição, mas ele notou que algumas páginas no final haviam sido rasgadas, ou melhor dizendo, arranhadas. Jorge estudou os textos antigos e ficou obcecado com suas descobertas. Descobriu que existia um mundo sombrio além deste, uma fonte de poder infinito. Percebeu que aqueles que se diziam bons eram, na verdade, maus, e os maus bons. Leu a Bíblia Negra, que dizia que no primeiro dia Deus criou a luz, no segundo dia criou as águas, no terceiro a terra, no quarto as estrelas, no quinto dia os animais aquáticos, no sexto os terrestres. No sétimo dia foram criados os animais voadores e os homens no jardim do Éden. No oitavo dia foi criado Adão, para ser o marido de Eva, tudo igual às outras Bíblias, com algumas variações, mas com uma diferença. No oitavo dia, após a criação de Adão, Deus se retirou e nunca mais voltou. O arcanjo Miguel falou em seu nome sem nunca se encontrar com ninguém. Os anjos se cansaram de esperar, suspeitando de algo, e guiados por Lúcifer, abriram as portas da sala de seu trono, e o trono estava vazio.
Muitas teorias surgiram. Talvez Deus tivesse se cansado, talvez tenha se assustado com o que fez, talvez tenha sido assassinado por Lúcifer. Seus seguidores foram exilados em um típico agnosticismo, mas esse detalhe era inquietante. Deus desapareceu. Onde ele foi? Jorge, agora obcecado pelo ocultismo, decidiu tentar uma invocação. Estudou todos os livros de magia que conseguiu encontrar, convidou sacerdotes negros para realizar missas negras em sua casa, criou círculos mágicos cada vez mais complexos e elaborados, realizando sacrifícios. Cada vez encontrava uma nova seita, uma nova loja ou grupo oculto que lhe ensinava algo novo, preenchendo seus cadernos e substituindo as partes apagadas, completando o quebra-cabeça. Descobriu que a magia não era diferente da ciência e que todos os povos descobriam fórmulas idênticas em línguas diferentes, pois o além do mundo era sempre o mesmo. No final, ele nunca conseguiu recuperar aquelas páginas rasgadas, mas conseguiu montar o ritual perfeito. A casa foi preenchida com espelhos, fazendo com que o ambiente se tornasse um cubo, onde a luz era refletida de todos os lados, e as proporções matemáticas da casa eram calculadas a partir de uma série de números que ele considerava os mais místicos. Desligou todas as luzes e observou à distância o reflexo pálido de sua figura iluminada pela vela. Isolou acusticamente a sala, trancou-se e segurou apenas uma vela, recitando de memória páginas e páginas, repetindo o nome exato do demônio. Utilizou os servos para realizar todas as ações simultaneamente, ativando os alto-falantes para tocar no momento certo. Acendeu todas as velas do círculo tão complexo e, finalmente, fez o sacrifício com um gato. O grito foi real. Permaneceram no absoluto escuro, sem som algum. Ele ficou imóvel dentro do círculo, sabia que precisava sair ou qualquer força poderia tomá-lo. Então, do escuro, surgiram duas chamas de onde antes não havia nada, ou pelo menos pareciam ser duas chamas distantes, mas não eram. Eram pupilas, as pupilas de um homem de olhos cor de carmesim. Eles chamaram-no da escuridão, de onde antes estava apenas o reflexo dele, ou pelo menos parecia ser um homem na completa escuridão. A luz da vela iluminava apenas o perfil do nariz, os lábios, o pomo de Adão e as mãos postas à frente. Ele não conseguia ver o traje, mas com horror percebeu que não conseguia ver os pés e que a roupa tinha de ser totalmente preta, da cor da noite. Jorge olhou para a sua mesa, a tabela de números que montou com extrema rapidez, movendo-se sozinho. A pergunta foi feita: "Você me chamou?" Jorge sabia que invocar um demônio era uma sentença de morte. Mesmo que o demônio só se apresentasse, ele queria algo, e se você não der nada, ele leva a sua vida. Por isso Jorge fez o sacrifício para que, mesmo que as negociações falhassem, sua vida não se apagasse. Moloque, guardião da minha família há séculos, eu sou teu humilde servo, venho pedir a ajuda dos teus imensos poderes, e qualquer que seja o preço justo que pedires, será um grande prazer atendê-lo. Jorge disse, mas Moloque não se moveu e permaneceu em silêncio. O silêncio durou vários minutos, e Jorge, apavorado, sabia que não poderia falar depois de dar o passo. Se o demônio não falasse primeiro, violar essa regra levaria ao pior destino possível: apagar a vela. Finalmente Moloque, quando Jorge já estava suando frio, perguntou o que ele queria. Jorge havia estudado o que dizer durante meses, sabia que os demônios eram muito astutos e que eram hostis, sempre tentando explorar cláusulas no contrato para prejudicar seus clientes. Meu Senhor Supremo, eu quero riquezas monetárias legalmente válidas, superiores a qualquer ser humano vivo, e quero-as imediatamente para usá-las quando desejar. Quero grande fama e apreciação universal duradoura. Quero poder, respeito de todos os homens, sem ser contestado. Quero que todas as mulheres que desejo se apaixonem por mim perdidamente, sem poderem me trair dia após dia até a morte. Quero conhecimento. Quero saber o que está além deste mundo. Quero a eterna juventude, a beleza de uma vida tão longa quanto o universo, com saúde, liberdade física, legal e mental.
Eu farei qualquer coisa por isso, que o seu preço seja alto. É uma boa coisa, senhor Moloque. Maior será a minha satisfação com as condições do contrato, e mais autorizado eu me sentirei para cumprir o que me pedir. Moloque então perguntou quem estava demais. Jorge respondeu: isso é tudo. Jorge sabia que a maioria dos homens que haviam vendido suas almas não o fizeram apenas para conseguir suas fraudes, mas por algo pequeno, porque os demônios os convencem de que valem pouco. Mas na realidade, a alma humana vale muito, e para eles, prodígios semelhantes são nada. Moloque começou a ameaçá-lo, dizendo que mataria todos os seus entes queridos. Eu não tenho entes queridos, Jorge respondeu. Ele ameaçou tirar-lhe todas as suas riquezas. Eu daria tudo o que tenho por aquilo que pedi, disse Jorge. Moloque ameaçou-lhe tirar a saúde física. Este corpo já me pune o suficiente. Outras dores seriam apenas gotas no oceano. Ameaçou-lhe tirar a saúde mental. Eu agradeceria, Jorge respondeu. No fim, Moloque cedeu e entregou-lhe o contrato. Um contrato longo com cláusulas contra cláusulas que Jorge usou para se proteger virtualmente. Ele usou até um algoritmo computacional para estudá-lo. Em troca de tudo isso, Moloque pediu duas coisas: sua alma ou a do seu primogênito, e que de vez em quando ele tivesse que obedecer a favores que de nenhuma forma o prejudicariam. Jorge assinou e então serviu a Moloque. A partir daquele ponto, a sua imagem no espelho desapareceu e ele agora tinha uma marca no pescoço, mas não sentia mais dor. Jorge se tornou extremamente rico, ganhou na loteria com uma série de números que escolheu aleatoriamente para testar. Ao sair de sua casa, sua sorte se revelou. Ele usou os números 0, 36, 13, 24, 42 em seu círculo mágico. O seu negócio teve um grande sucesso e todos queriam investir. Um cirurgião plástico famoso disse que poderia curar suas aflições e o tornou muito mais atraente. Um diretor decidiu fazer um filme sobre sua vida, de como ele, de feio e desconhecido, se tornou bem-sucedido. O filme destruiu a bilheteria. Muitas mulheres se apaixonaram perdidamente por ele. Ele obteve influência, celebridade, aparições na TV, se candidatou à política e venceu as eleições, jurando como senador. E foi nesse ponto no Congresso que começou a receber telefonemas misteriosos. Mas ele sabia muito bem quem os fazia. Ele sabia o que deveria fazer. Sabia que precisava obedecer e foi ordenado a votar a favor de passar certas leis onde prejudica o pobre e, claro, ajudar certos grupos de poder. Continuou a fazer isso e viveu uma vida de poder e desilusão. De vez em quando, Moloque lhe enviava pastas com ensinamentos ocultos e explicava que, quanto mais ordens ele cumprisse, maior seria o seu sucesso. Outros teriam problemas com a opressão e o sofrimento de outros seres humanos, mas ele não. Ele explicou que a maior parte das vocações mal-sucedidas resultavam da ignorância dos humanos em como invocar corretamente um demônio. Cometiam erros e eram devorados sem ganhar nada em troca. Os poucos que conseguiam pediam muito pouco. Jorge foi o primeiro em séculos a fazer valer a sua alma. Moloque não parecia irritado, pelo contrário, ele o parabenizou por sua perspicácia. Jorge queria mais poder, e Moloque lhe disse que o contrato poderia ser modificado, que as almas são o poder. Assim, Jorge aprendeu a rastrear as almas humanas e a transformar garotas e rapazes puros e saudáveis em homens e mulheres dissolutos e cruéis. Usando seus contatos e dinheiro, ele ocultava tudo em poucos minutos, sem deixar rastros. Para cada sacrifício, ele ganhava novos poderes incríveis, invisibilidade, telepatia, telecinese. Após anos de colaboração, Moloque lhe disse que ele já não era mais humano, que agora era uma verdadeira fraqueza. Jorge tentou durante anos ter um filho, mas não conseguiu. Era estéril, o que Moloque estava tentando enganá-lo. Se ele já tivesse violado o contrato, teria perdido tudo. Então, depois de várias tentativas, ele recorreu à fertilização in vitro e conseguiu ter um filho. Jorge olhou para seu filho nos braços e viu as mesmas deformidades que o perseguiam, as deformidades que a genética não podia esconder e a expressão de sofrimento no rosto da criança.
Pela primeira vez sentiu compaixão, queria genuinamente bem a alguém. Perguntou a Moloque se poderia fazer um sacrifício diferente, talvez de outros filhos, mas Moloque negou. O sacrifício deveria ser aquele filho, e eles se encontrariam por causa desse ato. Jorge viajou com o filho nos braços para um longo destino, em uma pequena rua que conduzia a um cruzamento amaldiçoado em Lucca, Itália. No 7º dia, na 7ª semana do ano, a estrada o levou até a Ponte della Maddalena, conhecida como a Ponte do Demônio. Foi lá, ao cair da noite, que um homem vestido com roupas escuras se aproximou e pegou o filho de Jorge, que começava a chorar. No silêncio da noite, os gritos logo desapareceram e Jorge, consumido pela depressão por sua ação, percebeu que já não gostava mais de todos aqueles dons. Tentou maltratar as mulheres que o amavam, mas elas, como bonecas, não reagiam. A comida ainda o satisfazia, mas o sono já não era restaurador. O público que o aplaudia não lhe dava mais felicidade. No entanto, nada no seu contrato havia sido violado, mas ele se sentia mais miserável do que nunca. Um dia, enquanto cortava o cabelo, notou um fio branco e começou a gritar como um louco, correndo. Tentou entrar em contato com o demônio, mas não obteve resposta. Ele havia pedido a vida eterna, e esse foi o primeiro sinal de envelhecimento. De repente, todas as mulheres o rejeitaram, seus negócios faliram, e toda a sua fortuna se desfez. Seu corpo, agora desfigurado, começou a refletir a decadência que ele se tornara. Começou a amaldiçoar o nome de Moloque e se tornou um velho louco, obcecado pelos rituais de magia negra. Depois desapareceu. As histórias de Jorge ainda eram contadas, mas ele se tornara um vagabundo, viajando de cidade em cidade, ficando por pouco tempo e saindo apenas aos domingos. Nunca fazia amizade com ninguém. Foi avistado errante na Espanha, na França, na Alemanha e na Suíça. Sempre olhava por cima do ombro como se estivesse sendo seguido. Jorge procurou maneiras de desfazer um pacto demoníaco e descobriu sobre um santo, Teófilo de Adana, que, segundo a lenda, havia vendido sua alma ao diabo, mas depois foi redimido pela Virgem Maria. Desesperado, Jorge entrou em uma igreja à noite, durante uma tempestade, e se ajoelhou diante da estátua da Virgem Maria, implorando para salvar sua vida, para se arrepender de todas as suas ações e renunciar à sua obediência ao diabo. Mas, obviamente, a estátua não deu sinais de vida. Jorge ficou extremamente inquieto com a luz que parecia emanar da estátua na noite. Os olhos dos santos em redor pareciam brilhar na escuridão, seguindo-o. Ele começou a gritar e a correr, mas as portas da igreja se fecharam atrás dele. Estava tudo escuro, e Jorge acendeu uma vela. Ao seu redor, os reflexos das chamas o trouxeram de volta à sala do ritual inicial, onde seu corpo estava no centro do círculo. Foi aí que Moloque apareceu novamente. Ele amaldiçoou Moloque por tê-lo enganado e violado o contrato, mas Moloque respondeu que ele não havia feito nada disso, que o contrato era claro demais para ser violado. E Moloque se congratulou com Jorge pela primeira vez. Jorge tinha obedecido a tudo. Havia pedido a eterna juventude, riqueza, amor, e agora era só parte do acordo. Moloque permaneceu em silêncio, observando-o. Quando Moloque mencionou o destino de seu filho, Jorge ficou paralisado de medo. O demônio lhe lembrou que o contrato exigia a alma do primogênito de Jorge, ou, na falta dele, a alma de Jorge. Para obter essa alma, era necessário que ele morresse. Nesse ponto, Jorge, aterrorizado, afastou-se daqueles pés que agora se tornaram serpentes muito próximas, e gritou que não poderia fazer isso, que enquanto permanecesse dentro do círculo mágico, o demônio não poderia tocá-lo. O demônio apontou onde Jorge estava no chão. O rosto de Jorge estava desesperado. Ele tentou se ajoelhar. Quando se levantou, percebeu que havia saído do círculo. "O contrato está concluído", disse o demônio. Jorge gritou e foi levado para o esquecimento. A última coisa que ouviu foi o grito de uma criança. Jorge acordou sentindo calor. Estava deitado no chão, nu. Ao olhar ao redor e se levantar, percebeu que estava em um lugar estranho, cujas chamas eram tão frias e, ao mesmo tempo, extremamente quentes. O terreno era rochoso, quente e espinhoso. Ao longe, viu montanhas e vulcões, rios de lava.
O céu estava invisível, coberto por uma camada de escuridão, e ele percebeu, ao ouvir a cacofonia dos condenados, que havia chegado ao inferno. Foi então que ele foi acolhido por uma presença extremamente elegante, um homem com roupas negras. Jorge estava aterrorizado. Havia passado a eternidade sofrendo nas chamas infernais. "Não estou aqui para te fazer mal, amigo meu", disse a figura. "Olhe, não se assuste." Ele tirou seu manto e o envolveu ao redor do corpo de Jorge, cobrindo-o. "Desculpe pela recepção tão vergonhosa, querido amigo. Sei que deve ter sido terrível para você depois de tudo o que passou. Posso te garantir que não é minha intenção fazer-te mal." Jorge, tremendo, recebeu aquele gesto como um abraço. Olhou nos olhos da figura e perguntou: Você já sabe quem sou eu, não?" Jorge ficou paralisado e implorou por piedade. A figura o fez se levantar e disse: Amigo, por favor, não se rebaixe assim. Você não está mais ajoelhado, você é meu agora, a partir de hoje." Jorge estava atônito. Foi conduzido até uma rocha que dava para um lago de lava. A figura começou a falar: "Sei o que você está prestes a dizer, mas você não merece ser lançado lá embaixo, e é verdade. Você não esperava que eu talvez te contasse todos os seus pecados e te enviasse para as chamas gritando que você é um condenado? Não, meu querido. Eu e você sabemos bem. Eu te vi por dentro. Você é uma boa pessoa. Só cometeu erros por causa da sua desesperança. Eu sei disso, meu amigo. Você é uma boa pessoa. Na verdade, todos os humanos são, pelo menos quase todos, boas pessoas. Sim, eles se insultam, cometem crimes de várias naturezas, mas, no geral, não fazem nada de grave. Você nunca tirou a vida de ninguém de verdade e também fez coisas boas. Deixe-me te contar a verdade. Se fosse por mim, eu libertaria todos daqui. Mas como você pode imaginar, não depende de mim, mas de quem nunca responde às suas preces. Então, sou obrigado a fazer o papel de advogado do diabo. Perdão pela piada. Agora deveria te punir pela eternidade, mas não quero fazer isso, e você também não quer. Ao mesmo tempo, preciso da minha parte de almas para meus próprios objetivos. Se eu tirar a sua, você entende que eu fico no déficit, certo? Então, farei uma proposta. Em troca da sua alma, outra alma tomará o seu lugar. Você só precisará voltar à Terra como espírito, fazer alguém ir para o inferno. Eu te garanto que é muito fácil, e você sabe disso. Um pequeno pecado, um pequeno acidente, e pronto. Olha, é tão fácil que eu nem precisei pensar muito. Só precisa colocar a roupa íntima de outra mulher na cama de um casal, a esposa encontra e mata o marido. Viu? É tão fácil que nem precisei pensar. Você só terá que mover uma mãozinha e salvará sua alma de uma eternidade de condenação. Fácil, não? Jorge perguntou se havia alguma armadilha, e a figura suspirou. Amigo, você não confia em mim? Eu sou o diabo, não há armadilha. Mas entenda bem, as almas não são todas iguais. Você cometeu um pequeno erro, então a sua alma pesa um pouco mais. Preciso de várias almas para equilibrar a sua. Não as almas ruins, é claro, essas eu fico para mim. Quero almas puras. Se conseguirmos 100 almas em uma semana, posso passar a eternidade aqui. Não como um condenado, mas como uma pessoa normal, com uma casa tranquila e necessidades básicas atendidas. Será o rei aqui no inferno. Não é melhor do que ser um servo no paraíso? De qualquer forma, esta é a proposta padrão que faço aos condenados. Para você, querido amigo, gostaria de oferecer algo mais. Você é bom com as pessoas e sinto que pode convencê-las a fazer o que fiz com você. Traga-me 100 almas, e depois, quem sabe, aquelas pessoas poderão ser salvas se me trouxerem 10 almas cada uma. Se me trouxer 1000, amigo querido, não só você não perecerá nas chamas do inferno, mas atenderei a todos os seus desejos. Jorge disse que eram muitas almas em pouco tempo, e Lúcifer então disse: Vamos fazer assim, Moloque, o verdadeiro. Quero dizer, quem te emprestará 1000 almas, e com isso, algum demônio te venderá poderes com os quais você poderá completar sua missão rapidamente. Porém, você terá que devolver muitas almas, digamos 10.000. Recomendo que você repita isso em vários níveis. Para cada 10 almas, convença alguém a trazer mais 10 almas e assim por diante, e você saldará sua dívida rapidamente. Se você quiser, também pode crescer neste pequeno jogo e até escalar as hierarquias.
Esta é uma sociedade por ações, não estamos no paraíso. Jorge, naquele momento, beijou a mão da presença à sua frente e correu imediatamente, sabendo que havia chegado, e disse: com isso, trouxe 96 pirâmides de 5 níveis. Quando chegar a 100, me dará o poder sobre o planeta que pedi. Certamente, querido, como prometido, e pensar que uma vez eu era humano como ele, mas acabei me acostumando. Quem sabe, talvez nosso novo amigo não se contente, como aconteceu com você. Ele pode se tornar um daqueles que empresta almas para grandes demônios, ou até para aqueles que emprestam almas para outros, e assim por diante, baseado na economia da dívida que rege tudo por aqui. Quando o novo que se afastava, Lúcifer olhou para a lava e pensou: assim terei minha vingança por tudo o que você me fez.